A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos e bem-vindas ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Max, apresentador, e comigo tá a mineirinha mais chiquetérrima do Brasil, Paloma Santos. Fala, minha parceira! Salve, salve, simpatia! Fala, meu amigo Max! Eu sou Paloma Santos e é um privilégio estar nesta roda, dividindo histórias, ideias e palavras. E hoje, nosso episódio é sobre o livro Moleque. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta, linda, maravilhosa, responsável pela obra, Carmen Lúcia Campos. Muito obrigada pela presença, sua linda. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, o prazer é meu estar aqui no programa, nessa iniciativa maravilhosa de vocês, para conversar com vocês sobre o meu moleque. Show de bola! Você já disse, né? O meu moleque, eu gostei disso. E temos um companheiro também, viu, Carmen? Ele está aqui com a gente, que é o nosso parceiro que se aprofunda completamente na obra e nos ajuda nesse debate aqui, nesse bate-papo. O jornalista e leitor atento, meu parceiro Juca Guimarães. Fala, Max! Fala, Paloma! Que legal ter aqui com vocês mais uma vez, reunidos para falar de livro, que eu adoro livros, ainda mais o livro da Carmen, que é maravilhoso, assim, é um livro muito, muito potente, que fala de algo que, para mim, é muito importante, que marcou muito a minha vida, que são as palavras. Ô, Max, para você, o que a palavra marcou na sua vida, as palavras? Muito grande, porque eu cantei rap há muitos anos, né? Então a palavra acaba sendo algo determinante. E aquela coisa que a gente aprende, né? A palavra não pode fazer curva. E você, Paloma, que palavra serviu para você? Nossa, para mim, já que a gente está no cancioneiro, né, no universo infantil, é a comunicação. Quando eu estava começando a ser alfabetizada, eu via meu pai e minha mãe lendo livros, lendo jornal. Meu pai lê 2 jornais por dia. Eu ficava louca para aprender o que eles estão lendo, que é tanto de letrinha misturada. Então, para mim, é comunicação. Comunicação, isso aí. Para mim, gente, palavra é um RG, é uma identidade. A palavra diz de onde vem, conta uma história, traz traços, traz sabores, traz cheiros. E a Carmen fez um livro falando Moleque, que fala sobre palavras que a gente usa muito no nosso dia a dia, lê no jornal, ouve na rádio, ouve no rap, e palavras que a gente não sabia onde vem. Na verdade, a gente até deveria saber, mas alguma coisa aí, no meio do caminho, tirou da gente essa informação, tirou o RG das palavras, de onde elas vêm, o que elas significam. E a Carmen fez um livro no Moleque, que vai nessa linha. Ela pega palavras, que a gente conhece muito bem, e conta pra gente onde vêm essas palavras. E ninguém mais ou menos que a autora para explicar. Carmen, qual que é o borogodó do seu livro? Que palavras são essas do seu livro? Para falar um pouquinho do livro, do moleque em si, eu preciso falar um pouquinho do meu trabalho fora da literatura, mas que tem tudo a ver com literatura. Eu sou professora voluntária de ONGs, onde eu motivo crianças a descobrir o prazer da leitura. E eu faço questão de trabalhar os textos com as crianças que falem muito da nossa cultura, das nossas origens. Eu sempre buscava, sobretudo no mês de novembro, próximo ao Dia da Consciência Negra, trazer um texto que fosse muito significativo. E aí, em 2021, eu pensei nas palavras de origem africana dentro desse raciocínio que vocês estão tendo. Tem tanta palavra que a gente usa no dia a dia e nem imagina de onde elas vieram. Aí eu fui procurar um texto para ler para as minhas crianças e não achei uma história pronta. Eu achei lista de palavras de origem africana. Tal palavra de origem tal significava originalmente isso ou aquilo. Falei assim, mas não vai adiantar, eles não vão gravar. Eles não vão estabelecer isso, né? Lista. Eu falei, eles não vão estabelecer uma relação de afeto com essas palavras. Aí eu elenquei essas palavras e comecei a fazer um jogo, brincar. Moleque é sapeca. Moleque é o xodó da vovó. E de repente eu tinha uma historinha.
E aí eu terminei na véspera da minha aula com as crianças e levei o textinho lá para eles e fui lendo. E eu fiz uma brincadeira que eu fiquei muito feliz que a editora manteve, que foi fazer um suspense, chegar e perguntar: quem conhece palavra de origem africana? Ninguém. Um olhar para a cara do outro: não conheço. Falei, bom, então nós temos um problema. Eu estou com um texto aqui, tem muitas palavras de origem africana, mas vamos fazer o seguinte, eu vou ler esse texto e depois eu traduzo, tá? E eles assim, ok, prestando maior atenção. Aí, moleque, um fala, moleque, eu entendo. Sapeca, eu entendo. E aí, no final, eu falei assim, eu preciso traduzir esse texto, tem alguma coisa que vocês não entenderam? E aí foi muito interessante, porque entre eles se estabeleceu uma conversa. Eu não sei o que é, sei lá, miçanga. Ah, mas eu sei, a minha avó usa miçanga para pôr no cabelo. Ah, então isso que é miçanga? Então, no final, sobrou muito pouca coisa para eu, entre aspas, traduzir para as crianças, né? Então, essa é a origem do livro, foi isso que eu quis passar, essa experiência que eu tive em sala de aula para um público maior. E o que é enriquecedor também, Carmen, no seu livro, a gente entende a construção do personagem. O moleque, ele tem a avó, ele tem os brinquedos, ele tem os amigos, né? Ele tem tudo, então, esse universo a partir das palavras, assim. É muito icônico a construção do personagem, que identifica com muita coisa com a brasilidade também. É um personagem muito brasileiro, é um personagem afro-brasileiro, tem uma origem claríssima na cultura e dialetos africanos, línguas, né? Línguas complexas africanas. Diz uma coisa, você pensou também no poder do seu livro de trazer pra gente esse mosaico brasileiro, porque algumas palavras são regiões em continente africano não são próximas, né? São pessoas que falam na Nigéria, outras falam em Congo, outras falam em Angola, e no seu livro elas convivem em harmonia também, né? Isso é muito legal. Sim. Eu sou, antes de mais nada, uma contadora de histórias escritas, né? Então eu tenho paixão por personagens, construir personagens, relações familiares. Eu até ouço muito dos meus leitores que família está sempre presente no livro. Vai ter sempre um vô, uma avó, um pai carinhoso, uma brincadeira, uma tradição familiar. Então, eu passo sempre nessas histórias que eu escrevo essa relação tão rica entre as pessoas, entre pessoas diferentes, entre pessoas que são família de sangue, outras que são família pelo afeto. E me passou, assim, brevemente, quando eu estava fazendo essa pesquisa de origem de palavras, em pensar, puxa, tem palavras que de vários países estão aqui, convivendo muito bem, obrigado, dentro dessa história. Ô Carmen, o Juca comentou com a gente nos bastidores que você traz várias línguas africanas, né? Yorubá, Quimbundo. Eu tô falando certo? Banto. E Congo, Umbundo. Então, assim, na verdade, a gente está aprendendo várias línguas. Eu vou colocar no meu currículo no LinkedIn, tá? Só queria dizer isso. Queria te fazer uma pergunta, Carmen. A palavra moleque, muita gente se assusta quando vai descobrir de onde vem a origem dessa palavra moleque. Queria saber se você tem algum relato de alguma pessoa que leu o seu livro e falou, e depois veio comentar contigo, ou quando você estava estudando para escrever o seu livro, quais palavras que você encontrou que você falou, nossa, eu nem imaginava que seria uma palavra de origem africana. A surpresa com as palavras de origem africana que estão presentes no livro é geral. Eu ouço muitos relatos de gente, seja o professor, o diretor, o coordenador, falando, nossa, sei lá, a própria palavra moleque, não sabia que era de origem africana, né? E eu confesso que eu não sabia até pesquisar para o livro. E a palavra moleque, na minha cabeça, sempre estava associada àquela figura ligada à escravidão, do moleque de recados, o moleque de pequenos serviços, né? E eu sou de uma família extremamente amorosa, uma família assim que pode viver e vive até hoje intensamente suas relações, né? Assim, seja o apelidinho, seja aquela criança que é o sapeca da família, né? E eu fui uma menina atípica, porque eu era uma moleca. Eu sempre gostei, eu fui criada, tive o privilégio, eu sou paulistana, nascida em São Paulo mesmo, capital, fui criada perto do aeroporto de Congonhas.
e o meu pai tomava conta de uma chácara. E, assim, eu tive uma infância no interior, em plena São Paulo. Então, minha infância foi em cima de árvore, foi rodando pneu, né? Foi brincando de pega-pega na rua. Bambolê, né? Bambolê. Nossa, gente, que delícia! E aí, a minha mãe era engraçado, porque a minha mãe dizia assim, eu tenho 2 meninas, porque eram princesinha, gostava de boneca, e eu era moleca, né? Então, moleca é uma palavra que me acompanha desde a infância. Eu era uma moleca. Sensacional. Ô, Carmen, você, eu tô me identificando demais, porque eu também sempre fui fora da caixinha, e eu era sempre a única menina que ia pra diretoria, porque sempre fui imperativa e tal. Eu lembrei que o Juca tava comentando com a gente, porque o Juca dá uma aula pra gente antes, né? Ele lê os livros, ele explica tudo. E a mineridade, a questão das línguas africanas e a mineridade, eu entendo que elas fazem um cruzamento muito grande. Eu queria passar a bola para o Juca, porque ele fez uma pesquisa para além da questão da linguagem, e a linguagem mais específica aqui em Minas, que tem um pouco a ver, né, Juca? Sim, porque todos os agentes do país que teve um período muito forte, intenso de escravização, né, ou no ciclo da cana-de-açúcar, ou no ciclo do ouro, ou do café, depois em região sul, a exploração da mão de obra escravizada foi tão grande que muitas palavras, objetos, formas de fazer as coisas viraram sinônimos das palavras que os africanos ou afro-brasileiros usavam, né? Então a gente tem muita coisa, como babá, por exemplo, é uma palavra de origem africana que a gente usa no dia a dia, virou profissão, virou sinônimo da profissão, né? Então, assim, tem muito também uma herança, né, Carmen, do que o que os nossos antepassados fizeram no Brasil, né? Tudo que a gente fez com a nossa marca, com o nosso nome. Apesar de ser sobre a violência da colonização, o povo negro nunca abriu mão das suas palavras, né? Isso é uma resistência também, ter nossa palavra com a gente o tempo todo. Eu acho que é uma grande forma de resistir, né? De estar transmitindo essas palavras de geração para geração, né? Eu acho que esse é um instrumento fortíssimo de resistência. E eu não sei se para a Paloma alguém me disse de ser apaixonado por palavras. Eu conto isso até numa apresentação de um dos meus livros, que eu, quando criança, um dos presentes que eu mais almejava era um dicionário, que eu queria beber das palavras, né? Palavra, para mim, é alimento, literalmente. Eu, quando era criança, alguém falou assim, ficava, acho que a Paloma, né? Pensando, o que os adultos estão lendo? Eu também quero, né? Eu passei por um processo semelhante. E aí, na minha época, tinha um macarrãozinho de letrinhas. A minha mãe fazia sopa, eu não estava interessada na sopa, porque é um alimento que, aliás, até hoje eu não gosto muito de sopa. Eu ficava namorando as letrinhas, eu ficava tentando formar palavras, né? Então, palavra para mim é alimento. E realmente eu acho que esse alimento ele é passado de geração para geração. Que legal. E legal essa coisa do presente do dicionário, porque quem quer ganhar presente também dá presentes. E a Carmen, para quem compra o livro dela, o Moleque, vai encontrar no final do livro, sabe o quê? Um glossário, um dicionário com as palavras. Então, assim, o livro já vem com uma história muito linda e no finalzinho vem um presente, que é o glossário, onde dá para conhecer mais as palavras e seus sinônimos também. Então, assim, tem esse encantamento no final, que é o adulto e a criança lendo o livro juntos, podem explorar cada palavra no sentido de lista também. O gostoso é explorar no texto do livro, né? As palavras são marcadas, né? São destacadas em cada frase. Aí você lê o livro e já percebe naquela frase que tem ali uma palavra que você vai ter que saber que é de origem africana. Mas, no final do livro, quem é curioso pegar a lista, tá lendo a lista também, né, cara? Eu quero aproveitar, Carmen, antes de você responder para o Juca, e deixar um relato aqui. Eu tenho 4 filhas. As minhas 4 filhas, o segundo nome é em Yorubá. Eu fiz questão, igual os japoneses, descendentes do Japão, eles fazem isso, né? Coloca Ricardo Yoshiro, alguma coisa do tipo. Então, elas são Lauren Makini, Beatriz Almazi, Alicia Almazi e Bruna Makini. O segundo nome é Yorubá, então é um nome composto de todas elas. Eu repeti 2 têm um nome, 2 têm outro nome africano, foi proposital. Então acho que foi um jeito de eu contemplar as palavras Yorubá. Sensacional. Max, tem o significado das palavras. Verdade. Sim, verdade. Makini sempre chega na frente.
Almazi, calma e tranquila, o que não é verdade. Esses são os significados dela. Fiquei emocionado. Falar das siglas é sempre assim, né, Carmen? Não tem jeito. Com certeza. Aí eu tenho uma curiosidade, você está falando de nomes, eu faço bonecos de lã, faço inclusive bonecas negras, né? E eu criei uma série, e assim, eu não vendo as minhas bonecas são material de trabalho que atualmente eu dou aula em creche. E eu fiz uma série já faz uns tempinhos de bonecas negras, as abaiomis, né? Mas foi uma leitura que eu fiz das abaiomis feitas em lãs, e eu dei para todas elas um nome de origem africana. E aí a pessoa ganhava a bonequinha com o nome africano e o significado. Então, assim, então não é só nos livros que eu estou lá valorizando as palavras de origem africana. Ô, Carmen, você tá me trazendo uma coisa que eu nunca levei pra terapia. Eu acho que é por isso que eu não gostava de brincar de boneca. Eu sempre gostei mais de brincar com os meninos, de brincar na rua, porque eu não conseguia me identificar com aquelas bonecas de cabelo amarelo, olho azul. Nossa, só fez um gestalt aqui, gente. Adorei. Ô, Carmen, aproveitando essa questão do glossário, já tô louca pra comprar esse livro, gente, louca. Porque, inclusive, na verdade, vou ter que comprar 3 para o Natal, porque eu tenho 3 pessoas de amigas minhas, né, filhas, né, que estão sendo alfabetizadas, e é um presentaço de final de ano e de aniversário, tá dada a dica. Eu que sou de Minas, a gente tem uma palavra muito específica, que chama arreda. Você já ouviu falar nessa palavla? O arreda no sentido de sai daqui? Chega pra lá. Quando a gente tá chegando na mesa do boteco, aí fala... Não é fofo, porque mineiro é fofo. Mineiro até pra assaltar os outros é fofo. O arreda, ele é mais carinhoso. É tipo chega pra lá, por favor. Ô, filha, chega pra arreda pra lá, vai arredando. Por acaso isso também tem alguma origem africana? Olha, uma coisa que eu preciso esclarecer desde sempre, às vezes as pessoas acham que eu sou uma especialista em línguas de origem africana. Eu não sou. A minha formação, eu sou formada em letras, eu sou professora de português. E aí eu sou muito disciplinada, então para fazer esse livro fui atrás, pesquisei e vi, inclusive, que tem muita disparidade de informação. Existem algumas palavras que, assim, não há um consenso sobre a origem, né? Porque, assim, convenhamos, é muito difícil detectar ali a origem precisa, né? Então, assim, eu não sou não sou a pessoa indicada para te dizer se o arreda tem um pezinho lá na África. Tá? Ai, gente, então já deixei aqui, ó, nesse papo nosso, para você que está ouvindo a gente, para saber, porque como eu também não sei muito das minhas origens, eu queria muito saber da palavra arreda. Aqui em Minas é uma coisa muito tranquila. Às vezes eu vou pro sul, eu vou pro Nordeste, as pessoas falam, gente, essa menina tá falando do quê? De passando cabelo ou passando sovaco? Entendeu? Sovaco, eu sei. Sovaco é nosso? Adoro, tá vendo? Carne, a questão de não saber mesmo as origens é um propósito, né? Porque isso foi feito na colonização com ferramenta de apagamento da história. Os povos não podiam escrever, não podiam se comunicar, separavam as pessoas do mesmo local para justamente não ter contato. Então, assim, a palavra sobrevivido tanto tempo dessa junção de nomes de coisas, nomes de pratos, nomes de frutas, justamente de instrumentos musicais, foi justamente para manter os nomes que tentavam apagar da gente, né? Então, saber é uma prova que foi violentamente planejado, que não se soubesse mesmo, né? Sim, apagar mesmo a origem, a própria identidade, né, das pessoas. Eu queria retomar uma coisa que eu acho que foi Juca que falou, com altos elogios à história, fiquei emocionada aqui com relação a personagens, né? Eu tenho visitado muita escola, muito colégio que adota esse livro. E as crianças têm feito um trabalho maravilhoso. Um dos trabalhos é eles, de certa forma, reescreverem a história. Então, alguns serão encarregados de pegar essas palavras de origem africana. Normalmente são crianças que estão em fase de alfabetização. Então é lindo ver com aquela letrinha meio tortinha e tal, escrevendo moleque, um xodó. E a outra parte da turma vai ilustrar, né? Então, com seu desenho, o que é o xodó,
o que é o cafuné, né? E aí depois eles imprimem ou eles fazem isso às vezes em prancha, em papelão e me dão de presente. Eu fico babando com esse tipo de presente, e a hora que eu estou autografando os livros para as crianças, eu sempre faço essa pergunta: tem alguma palavra que você não sabia que era de origem africana? E aí vão surgindo várias. E aí aos relatos, assim, puxa, minha avó fala que eu sou xodó, e eu não entendi o que era. A minha avó gosta de fazer, sei lá, carinho no meu cabelo. Ah, então isso é o cafuné, né? E eu faço questão nas dedicatórias desse livro, faço lá o meu carinho especial para a criança e termina sempre com axé. Axé. E é muito lindo. Assim, eu muitas vezes sou recebida nas escolas com axé. E assim, é lindo ver aquele bando de crianças, tudo pequenininho, né? Com a mãozinha. Axé, Carmen Lúcia! Muito bom. Eu saio de lá, assim, encantada. Axé, né? Carmen, eu li o seu livro com minha filha, a Maria Alicia, tem 10 anos. Sim. E a Maria Alicia ficou encantada pelo texto, né? Ela adora livros e pelas ilustrações da Valentina Frais. Frais que fala? Frais. Olha, eu devo confessar que eu não sei. Uma das minhas frustrações, eu não conheço a Valentina. Não conhece a Valentina? Não. Nossa, eu ia te perguntar como foi esse contato com ela. Quem não é do mundo editorial costuma perguntar, né? Você mandou o ilustrador fazer assim? Né? Você gostou do que ele fez? E, na verdade, você tem a figura da editora aí no meio, né? Então, é a editora que vai escolher o ilustrador e, claro, que o autor vai aprovar, vai participar da elaboração dos RAFs, né? E eu fiquei, assim, muito surpresa. A Valentina é colombiana. Olha, uau! A luta colombiana por liberdade é tão bonita e tão grande quanto a brasileira. E a Alice, ela adorou, porque cada página é desenhada com tanto detalhezinho e todos os desenhos também remetem a essa coisa lúdica, né? Então, sim, o livro é quase que um brinquedo. Ela ia e voltava no livro, a Alice, a minha filha, para voltar nas palavras que ela tinha lido antes. É muito bonito isso. Não sei, assim, ela escolheu uma página predileta, porque criança tem muito disso, né? Dizer assim, essa página, aquela, né? Ela escolheu ou não? Ela gostou muito da página do gol, do futebol. Tem uma página do livro que tem um momento de futebol lá, né? Que fala que estão mangando do moleque, a catinho no futebol. Essa é a página que ela gostou, a página dupla, muito bem ilustrada. Tá, mas sabe qual é a página, quase que unanimidade que as crianças mais gostam? Qual? É quando o menino perde o dente e fica banguela. Eles adoram banguela. E falam, de novo, deixa eu ver de novo, com banguela. A minha irmã tá banguela, o meu dente já vai cair, eu vou ficar banguela. Se apropriam com entusiasmo, assim, é muito interessante. Aí bate a cabeça com um calombo na testa. Calombo, né? E, gente, já que nós estamos falando de palavras, a palavra banguela vem do termo Benguela, que se refere a uma região da cidade de Angola, na África. Olha que Acabei de googar, tá? Acabei de googar no Google. Falei, nossa, Banguela, eu tenho um textinho aí nesse Banguela. Isso é muito interessante. Gente, é assunto para mais de metro, como diz aqui na minha região. Por exemplo, o xodó, o cafuné, inclusive nas músicas, né? Xodó tem várias músicas, moleque, né? Gente, toda vez. Sou seu xodó, morena de Itapuã. Tô com saudade, vem me vir. Eu só quero um xodó, né? Eu só quero um xodó. Tem música de meu sofrer. Opa, deixa eu só completar a minha informação que eu tô pesquisando aqui, tô vendo e eu acho que é muito bacana isso. Os escravos trazidos de Benguela para o Brasil, eles costumavam ter os dentes superiores arrancados ou limitados. Por isso que se usa a palavra que você é uma pessoa banguela, né? Que você era do país, na verdade, da região de Benguela. Muito legal, Max. Assim, as histórias, né, elas têm uma origem, um complemento, e essa do Banguela é muito legal, né? Vocês vão causar força, que violência. E, Carmen, você não é só meu livro infantil, né? Você já vem escrevendo livros infantis há bastante tempo, tem outros livros também. O universo infantil para você é um começo de criar autoestima também da criança negra? Da criança de modo geral, né? Eu acho assim,
o que eu estava falando lá no início, eu comecei a fazer um trabalho de motivação, de incentivo à leitura com criança. Há 2 anos eu trabalho em creche e acho assim fantástico o resultado, a interação. Não trabalho só textinhos curtos, bobinhos, não. Eu pego textos até mais elaborados e, entre aspas, eu traduzo para essas crianças, né? E eu tenho visto tanta emoção, como isso mexe com as crianças. Tem isso que a Paloma estava falando, né, da boneca, de não se identificar. Isso, até tempos atrás, era muito forte no livro, né? Você não tinha capa com uma personagem negra, né? E então, quando eu mostro um livro para as crianças que tem lá a menina cheia de trancinhas, né, a roupa colorida, assim, as crianças se identificam, parece um espelho. Elas dizem, eu tenho, a minha irmã parece da fulana, que bonito, eu também quero. Eu costumo trabalhar bastante com os livros da Kiyusan de Oliveira e tem umas ilustrações fantásticas. Então, além de contar a história, depois a gente faz todo um trabalho de exploração da ilustração. Que penteado que você achou mais bonito? Qual é a roupa mais bonita? E isso, assim, motiva de uma tal forma muito legal. Ô, Max, eu tô achando que a gente vai ter que convidar a Carmen de novo para outro episódio, para ela trazer toda essa história dos outros livros dela, porque você é sensacional. Não, Max? Exatamente. E agora a gente já está chegando ali nos finalmente, com essa conversa linda, maravilhosa que nós estamos. E agora a gente tem um bate-bola, uma coisa rápida. Eu pergunto, você responde. Paloma pergunta, você responde. Pode ser? Vamos lá. Defina seu livro em uma palavra. Descoberta. Defina-se em uma palavra. Alegria. E qual a conexão entre essas duas palavras? Quando você se descobre, você fica alegre por se encontrar. Muito bom, Carmen. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso programa Letras Pretas. Muito obrigado, Carmen, pela generosidade de dividir a sua escrita e toda essa sua experiência conosco. Né, minha parceira Paloma? É isso, meu amigo. Obrigada mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura afiada, moleque e sensível. E o mais importante, potente. Gente, que delícia falar com a Carmen, fala esse livro tão importante que faz com que a criança reconheça nas palavras uma história que ela nem sabia que existia. A identidade das palavras é muito forte no livro, isso é muito legal. Então leiam o moleque, comprem o moleque, deem presente para as crianças do moleque. Esse livro tem que circular bastante, gente, esse livro é muito importante. Posso dar um depoimento? Claro, por favor. Que tem a ver com o moleque. O moleque tem feito molecagens pelo Brasil afora. A semana passada, tive uma notícia sensacional. O moleque entrou num programa do governo, PNLD. Então, ele estará em muitas escolas do Brasil. Aê, muito bom. É um moleque conquistando o mundo. Que demais. Sempre. Viva a molecagem para todos. Não deixe de ler o livro Moleque. Compartilhe esse episódio. Siga a gente com toda essa jornada do Letras Pretas. É um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. E a gente se encontra no próximo programa. Axé! Axé para todos. Muito bom. Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.